Vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo? Eu amo falar de Cristo, porque foi como homem o que passou nessa terra que mais nos deixa testemunho e exemplo, um referencial que todos deviam seguir. Vamos falar um pouquinho sobre aquele que um dia atravessou o mar, enfrentou tempestades para salvar um homem. Por causa de um só homem. Isso é uma grande lição. Você encontra em Marcos capítulo 5 e também em Lucas capítulo 8. Esse homem vivia nos sepulcros, isolado, ele se machucava, ninguém conseguia prendê-lo. Ele vivia amargurado, atribulado, ferido, desprezado, e ele era apenas um homem. Ele era dominado por uma legião de demônios. Uma legião são milhares de demônios. Quando ele vê Jesus, ele corre, se prostra diante de Jesus e reconhece a autoridade de Jesus. Essa história aconteceu quando Jesus atravessa o mar, enfrenta a tempestade e vai aos termos de Gadara, uma terra um pouco distante. E lá, depois de enfrentar tudo isso, relata o texto que um homem chega correndo e prostra diante de Jesus. Este homem era um mendigo, todo maltrapilho, todo ferido, todo machucado. E ele prostra diante de Jesus, e então, de dentro dele, sai uma voz que diz: não nos mandes embora. Ali não era o homem sã consciência falando, eram espíritos malignos. A Bíblia diz que era uma legião de espíritos que estava implorando para Jesus não mandar eles embora. Não nos manda embora para onde? Essa é a pergunta que eu comecei a perguntar. Embora para onde? Vejam que os demônios não estavam falando de ir embora para outra cidade, para outro local. Eles estavam dizendo: não nos mande para o abismo. O abismo é um lugar de prisão espiritual, de juízo, de tormento. Eles sabiam que Jesus tinha poder para expulsar eles, fazer com que eles voltassem para o abismo. Jesus tinha poder de prendê-los, de julgá-los. Por isso eles pedem: deixa a gente ir para aqueles porcos. Eles não queriam ficar sem o hospedeiro. Eles não queriam ficar no abismo, na escuridão. Eles queriam um corpo. O objetivo deles é destruir vidas, usar corpos, levar alguém à morte. E os porcos se lançaram no precipício. Jesus então diz: vá, e eles entram nos porcos, e os porcos se lançam no precipício. Eles morrem. Era isso que eles queriam fazer naquele homem. O homem vivia nos cemitérios. Ele vivia entre os mortos, mas ainda estava vivo. Isso é simbólico de gente que perdeu dignidade, perdeu família, perdeu controle, perdeu esperança, mas não perdeu o olhar de Jesus. Existem milhares de pessoas que estão como aquele homem, sem amparo, sem dignidade, sem esperança. Mas eu quero dizer, ainda que Jesus não está ali junto a você aparentemente, mas ele não te perdeu de vista. Ninguém conseguia libertar aquele homem. Jesus chega por uma palavra, Jesus então liberta aquele homem. Mas o mais triste aconteceu depois. Após Jesus expulsar aqueles espíritos malignos, e eles adentrarem os porcos, entrarem dentro dos porcos, e os porcos se precipitaram, morreram. Sabe o que eles fizeram com Jesus? Eles expulsaram Jesus dos seus termos. Depois do milagre, o povo de Gadara pediu: vá embora da nossa terra. Mas por quê? Porque eles perderam os porcos e perderam o dinheiro. Mas só que eles esqueceram que ganharam uma vida livre. Eles preferiram os porcos a um homem liberto. Eles preferiram o lucro à libertação de alguém. Eles preferiram o sistema à salvação de uma vida.
expulsaram Jesus. Mas por quê? Por que eles expulsaram Jesus? Porque Jesus mexeu na economia deles. Teremos aqui uma grande reflexão se nós pararmos um pouquinho. Jesus atravessa a tempestade por um homem. O inferno treme através de um homem. A sociedade rejeita por causa de porcos. Mas Jesus não desiste do homem. Enfrenta a sociedade e restaura aquele homem. Ele restaura, devolve a dignidade daquele homem, devolve a identidade daquele homem. Aí Jesus manda ele sair pregando. Olha o que Jesus diz: nem venha mais me seguir, não. Vá e anuncia o que Deus fez por ti. Queridos, você é convidado a ir a anunciar Jesus. Mas é muito fácil a gente estar nos templos todos os dias, todas as horas. É muito fácil a gente ter um guia que nos impõe ordens, pressões, ordenanças, e nos escravizam. Mas Jesus não queria isso com aquele homem. Ele disse: vá e apenas anuncie o que Deus fez por ti. É isso que nós precisamos entender, que nós somos comissionados por Cristo para ir anunciar o que Deus tem feito por nós. O que vivia no cemitério agora vira um pregador, vira um missionário, vira uma testemunha viva. E ele vai então pregar em Decápolis. Eram 10 cidades daquela região. Para encerrar essa reflexão final, eu quero dizer para você que às vezes nós estamos como aquele homem preso, como gadareno. E às vezes nós estamos como os demônios, existindo. Às vezes, como o povo expulsando Jesus. Mas por quê? Por que nós expulsamos? Porque às vezes nós estamos mais interessados com os nossos ventres, com o nosso pódio, com o nosso status. Nós não estamos preocupados com a libertação de alguém. Pensem nisso. E a pergunta é: quanto vale uma alma para ti? Ou você prefere os porcos? Um forte abraço. Eu sou o pastor Noé Lacerda.